Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Esse é o texto áureo da lição 6 das lições bíblicas de adulto do nosso segundo trimestre de 2022, que está contido no conjunto de versículos que compõem a leitura bíblica, o texto da leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. Esse é o canal Bíblia EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou Eduardo Oliveira, vos saúdo na paz do Senhor Jesus. E temos para hoje o nosso sexto vídeo sobre as lições de adultos, mais uma lição maravilhosa. E aqui eu gostaria de eu começo já citando algo importantíssimo no que diz respeito à compreensão da Bíblia, a interpretação do texto bíblico. Primeiro, é importantíssimo que quem estuda a Bíblia procure observar, conhecer o autor do livro. É importante nós procurarmos conhecer o que o autor procura transmitir. É importante nós procurarmos conhecermos o contexto de uma determinada história, situação, evento, discurso. É importante nós observarmos quem disse, para quem disse e por que disse. Ou seja, observarmos tudo que está em volta do texto. Nós aprendemos, quando estudamos teologia, no estudo teológico, nós aprendemos que é indispensável que nos preocupemos não somente com o texto, mas com o contexto, ou seja, com o que está em torno do texto, em volta do texto. Na prática, se eu leio o versículo 30, exemplo, de um capítulo, eu preciso ver quais são os versículos anteriores, os versículos 29, 28, 27, procurar ver quais são os versículos que estão dentro do texto do qual esse versículo pertence, e procurar atentar para os versículos anteriores e para os versículos posteriores, ou seja, buscar um apanhado. Por que surge muito ensinamento errado? Dentre outras coisas, porque pega-se um texto isolado e tenta se fundamentar uma doutrina, se fundamentar um pensamento, se fundamentar uma ideia. Então é importante nós observarmos o contexto. Então nós vemos aqui que esse versículo do texto áureo, ele é maravilhoso, e a temática da nossa lição já dá um norte muito bom dentro de tudo que estamos estudando sobre o Sermão do Monte, sobre os valores do reino de Deus, conforme o Sermão da Montanha, o Sermão de Cristo, Mateus 5, 6 e 7. E a temática expressando palavras honestas é mais uma lição abençoadora, maravilhosa. Nós temos aqui mais uma lição que mostra de forma maravilhosa o quanto Jesus foi tão sábio em seu ministério e o quanto nós aprendemos com tudo que Cristo nos ensina. Jesus pega aquilo que está na letra e traz-nos uma compreensão alargada, profunda e tremenda. Nós vemos que Jesus, ele faz com que aquele que sabe perceba que não sabe e que precisa aprender. Os religiosos da época de Jesus olhavam ali para a letra fria da lei e achavam que eram grandes cumpridores da lei. Mas quando Jesus vai explicar o que é que Deus quer naquilo que está naquelas frases, naquelas partes da lei, eles puderam entender que eles precisavam melhorar muito como servos de Deus. E nesse contexto da lição de hoje, entre os versículos 33 e 37 do capítulo 5 de Mateus, que é de onde é extraído essa abordagem da lição 6, nós vamos poder ter uma visão mais ampla da abordagem dessa lição, além de olharmos só para o texto áureo. Nós vemos que Jesus cita novamente a lei, como temos visto nas lições anteriores. Jesus cita a lei e explica a lei, aprofunda a lei, mostra algo que vai além do que está na letra direta da lei, e do que estava no entendimento daqueles religiosos da sua época. Jesus disse: vocês ouviram, não perjurarás, ou seja, perjurar diz respeito a jurar falsamente. Perjurar é um juramento falso, fazer juramento falso. Jesus está dizendo para eles: vocês ouviram, vocês foram ensinados que vocês não devem perjurar, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ou seja, não faça falso juramento. Pelo contrário, cumpra o juramento que você fez. Aí Jesus chega e diz: eu, porém, digo para vocês, não jureis de maneira nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela tua cabeça.
Por que eu estou fazendo questão de citar isso aqui, citando a importância? Cada um de nós somos professores de escola dominical, é importante nós sempre atentarmos para isso. Qual é o foco de Jesus? O que eu quero dizer? Atentar para a questão do contexto, de ter uma visão mais ampla, para que a gente possa repassar para os nossos alunos. Primeiro, Jesus está dizendo aqui para eles não jurarem, né? Não jurar pelo céu, não jurar pela terra, não jurar pela cabeça. Aí eu pergunto, qual é o foco de Jesus quando ele traz essas expressões aqui? É quanto ao juramento ou à forma do juramento? Né? Num primeiro momento, olhando para a letra direta, parece que Jesus está dizendo, enfocando a questão do juramento em si, e não é. É a forma com que eles estavam fazendo juramentos. Então, nós observamos que aqueles religiosos estavam tão apegados à lei, né? Ou seja, à letra da lei, e por isso que nós vimos em lições anteriores o perigo disso, né? E por isso que a Bíblia diz que a letra mata, né? Mas nesse sentido, de olhar para o sentido assim, direto da letra da lei, né? E se apegar a isso sem atentar para o contexto e para a forma ampla daquilo que Deus trata conosco a respeito de tudo que está na sua lei. Então, vejamos que Jesus não chega para os religiosos e só diz assim, não jureis de forma nenhuma. Jurar é errado. Não. Jesus chega e faz uma abordagem ampla para instruir aqueles homens por uma situação específica. Por quê? Não era propriamente pelo fato de eles estarem jurando, mas porque eles estavam usando o juramento de forma errada. Jesus chega para combater diretamente não o fato de eles estarem de eles fazerem juramento, mas a forma como eles faziam. Por quê? Porque eles se apegavam à letra da lei e diziam, não jurarás, não perjurarás, ou seja, não farás falso juramento, e eles acabavam fazendo, mas agiam como se não fizessem. E nós vemos que os judeus, eles tinham aquela preocupação de não citar o nome de Deus em vão, todo esse contexto, que inclusive a gente já fez uma abordagem a esse respeito. É interessante que, às vezes, a gente se preocupa com uma coisa, coloca essa coisa como tão elevada, e a gente deixa ela de lado e pratica várias outras que também nos prejudicam, ou que podem nos prejudicar ainda mais. Aí eles pensavam o seguinte, não, se eu jurar contra Deus, é um perigo muito grande, mas eu não vou jurar contra Deus, não vou jurar em nome de Deus. Eu não vou fazer o meu juramento em nome de Deus. Eu faço um outro tipo de juramento e tá tudo tranquilo. Porque a preocupação deles era o quê? Se eu jurar em nome de Deus, como eu não quero ter a responsabilidade de cumprir com o meu juramento, eu não vou jurar em nome de Deus para eu não cometer um grande erro de jurar em nome de Deus, não cumprir e ser punido. Só que Jesus chega para ensinar para eles que a maior preocupação deles não era em como eles iriam jurar, é que eles deveriam ter a responsabilidade de garantir aquilo que eles estavam falando. Jesus está aqui propagando a necessidade de se viver em verdade, de se falar a verdade, de se viver a verdade. Né? Aí Jesus chega e diz, olha, vocês não devem deixar de jurar em nome de Deus e jurar em nome do céu, como se o teu juramento tivesse menor responsabilidade sobre teus ombros. Ah, não jurei em nome de Deus, jurei pela minha cabeça, não jurei em nome de Deus, jurei pela terra, então não tenho o mesmo peso, não tenho tanta necessidade de me preocupar em cumprir com aquilo que eu jurei. Né? Então Jesus chega e diz, não faça isso. Não fica esse negócio de juro por isso, juro por aquilo, juro pelo céu, juro pela terra, juro pela vida de alguém, juro porque querendo achar que com isso, por mudar a forma do juramento, vai se ter menos responsabilidade quanto a cumprir com aquilo que disse. Jesus chega e diz, não faça isso, por quê? Porque vocês têm que se preocupar em viver uma vida de integridade, de verdade, de sinceridade. Né? Jesus chega aqui e é como se desse um tapa no rosto deles, para despertar eles. Aí chega o versículo 37 que nós lemos no textuário. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Ou seja, para com esse negócio de fazer esse juramento, sem se preocupar com que vocês, sem se preocupar em cumprir eles, tentando desviar o foco, tentando viver de forma errada como se estivesse certo. Ou seja, se vocês disserem sim, sustentem o sim. Se você disser não, seja sincero. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo assim, se você sabe que deva dizer não, nunca diga sim. Se você sabe que deve dizer sim, nunca diga não. Né? Seja o teu falar sim, sim. Se é não, seja não. Né? Ou seja, procure agir de forma correta. Aí, é interessante o seguinte, fazer uma outra abordagem aqui. A questão da palavra. Nós sabemos que, cada dia que se passa, a palavra do ser humano, ela vai perdendo peso. Apesar de novo, a gente, pelas histórias, por relatos, nós percebemos que, cada dia que se passa,
aquilo que alguém fala, aquilo que alguém promete, aquilo que alguém se compromete a ser, a fazer, vai perdendo o seu valor. Esses dias eu comentava com alguém que outrora a pessoa fazia uma negociação de valor significativo com palavra e o outro não tinha tanta preocupação. Hoje, alguém assina um documento, coloca os seus dados pessoais e o outro tem muita preocupação com aquela negociação. Por quê? Porque outrora uma palavra valia mais do que um documento hoje, em regra geral. Por quê? Porque a palavra está caindo descrédito, a palavra das pessoas. É isso aqui que Jesus está chamando a atenção. E nós que somos servos de Deus precisamos ter essa preocupação, né, de não vivermos uma vida assemelhada àqueles religiosos da época de Jesus, que juravam de forma falsa, que juravam de forma errada, que não se preocupavam em cumprir com aquilo que diziam, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque tanto o nosso procedimento, nosso comportamento, quanto as nossas palavras são igualmente importantes na nossa conduta de vida cristã. Tanto o nosso comportamento quanto as nossas palavras são igualmente importantes na nossa conduta de vida cristã. Porque de nada adianta termos um procedimento de determinada forma e a nossa palavra de outro modo, né? Assim estaríamos vivendo uma vida dúbia, que não é aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Então, nós vemos que essa questão dos juramentos é algo que sempre existiu, né? Que é quando alguém usa uma expressão para garantir que vai cumprir alguma coisa, né? Isso aí sempre existiu, que é um compromisso que uma determinada pessoa assume de forma pública de que irá cumprir realmente aquilo que prometeu. Nós vemos que na Bíblia existe dois tipos de juramento: os juramentos feitos por Deus e o juramento feito pelos homens. Então, nós vemos que é algo que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, né? Nós vemos que quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, ele está condenando um uso leviano do juramento que prevalecia entre os judeus. Então, o Jesus não está condenando aqui propriamente o juramento, mas a forma, um juramento leviano por parte daquelas pessoas, daqueles judeus religiosos da sua época. Então, nós vemos que Jesus aqui, ele ensina que os homens, que as pessoas deveriam ter um procedimento mais transparente, que procurassem, no seu falar, ter mais honestidade, para que os juramentos que eles fizessem não precisassem, ou seja, para que nem existisse necessidade de se fazer um juramento, né? Então, se alguém procede de forma correta, ele não precisa nem se preocupar em fazer um juramento. Não precisa nem se preocupar em dizer, eu garanto, eu me comprometo, eu asseguro. Se nós temos uma vida de acordo com a palavra de Deus, não precisamos nos preocupar em fazer juramentos. Então, fiz essa abordagem geral sobre praticamente toda a lição e vou fazer alguns apontamentos específicos aqui, mais diretos nos nossos tópicos. Primeiro tópico: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. A lei do juramento. Nós vemos que, conforme o dicionário bíblico, o Wycliffe, da CPAD, que, inclusive, para quem reside em Rondon ou região, é só procurar a loja Espaço Gospel, no bairro de Aderlândia, que você pode adquirir esse ou outros dicionários bíblicos, obras teológicas, vários livros, etc. Então, nós vemos que, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz o juramento falso. Ou seja, aqui tem duas informações importantes. Primeiro, o dicionário bíblico Wycliffe cita que, conforme a lei de Moisés, era obrigatório naquela época fazer o juramento, né? Era de caráter obrigatório. E que existia um castigo para quem fizesse falso juramento. Então era necessário, mas que se fizesse de forma correta. Quem não fizesse poderia ser castigado. Inclusive, nós vemos aqui, então, que a lei enfatiza a questão da seriedade dos juramentos. E mostra também que a lei proibiu o juramento por deuses falsos. Segundo, o propósito da lei do juramento. Nós vemos que o propósito do juramento antes era benéfico, pois ele tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, que esquadrinhava os corações e revelava a verdade. Ou seja, nós vemos que o propósito da lei do juramento
era revelar, era descobrir a verdade. Então, quem fazia um juramento a Deus estava fazendo juramento a alguém que eles tinham consciência de que era alguém que tinha todo o poder, que era onisciente, que é onisciente, que é onipotente e que revela a verdade, que conhece bem cada coração. Terceiro, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Nós vemos que os escribas e fariseus da época de Jesus diziam que qualquer voto que um adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculando àquele juramento mais um voto feito sem que fosse mais um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e que nesse caso não precisava ser cumprido. Que é uma abordagem que a gente fez a citação nessa parte que eu fiz um comentário aí de essa parte inicial, trazendo uma visão geral da nossa lição. Foi contra esse procedimento desses religiosos, que era um procedimento dissimulado, um procedimento hipócrita, que Jesus confronta, que Jesus os confrontou. Nós vemos que para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Ou seja, se eu jurar em nome de Deus, eu vou ter uma obrigação de cumprir, porque eu estou falando do nome do Criador do universo. Então vou fazer um juramento pelos céus. Mas os céus são feitos por Deus, o Criador. Então, quem jura em nome de Deus, ou quem jura pelos céus, tem a mesma responsabilidade, tem o mesmo compromisso. É isso que Jesus está ensinando. Então nós vemos que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Segundo tópico da nossa lição. Nossas palavras devem ser sim e não. Primeiro, como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que nós falamos é extremamente valioso. Com muita propriedade, nós vemos o rei Salomão mostrando em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós vemos, dentro desse contexto, da importância de sustentarmos aquilo que falamos, que existem pessoas que morrem em decorrência de alguma coisa que falou. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso proceder através das nossas palavras. Nós vemos, conforme Mateus 12, 37, que Jesus foi categórico, quando ele afirma que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Então, inclusive, é interessantíssimo essa citação, com base naquilo que Jesus disse, porque alguém, quando é levado a julgamento, conforme ele se expressa, ele pode ser condenado ou não. É isso que Jesus está citando. Então, mostra que a importância de como nós nos comunicamos, a importância do nosso falar correto. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. Então, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, nós somos convidados por Cristo a agirmos corretamente, a falarmos a verdade, a falarmos de modo sincero. Segundo, o sim e o não na vida de Paulo. Nós vemos que há momentos da nossa vida que a gente se compromete, de alguma forma, a fazer alguma coisa, e nem sempre a gente consegue fazer exatamente do modo como gostaríamos, no tempo que gostaríamos, do jeito que gostaríamos, porque nós temos nossas limitações. Nós somos seres humanos. Agora, existe uma diferença entre a pessoa que não se preocupa com aquilo que deve ser ou fazer e a pessoa que não consegue fazer tudo o que ele prometeu, que ele gostaria, que ele precisaria fazer. Existem pessoas que não cumprem determinada promessa, digamos, porque não conseguiu, porque não pôde. E tem pessoas que são acostumadas a não cumprir com o que dizem, que é uma diferença muito grande. Existe pessoa que não cumpre porque não pode, existe pessoa que não cumpre porque não se interessa, porque não quer. Então, nós vemos que o ensinamento aqui é quanto a nós termos a preocupação. Agora, nós temos nossa limitação. Nós vemos, conforme 2 Coríntios capítulo 1, que há um relato de um momento em que o apóstolo Paulo fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, diversas vezes, ele foi impedido de ir. Não deu certo ele ir. E o que acontece é que os acusadores do apóstolo Paulo se valeram dessa situação que ele tinha prometido ir. Diversas vezes ele quis ir, tentou, mas não deu certo. E eles se valeram dessa situação para fazer muitas acusações e graves acusações contra o apóstolo Paulo. Tá vendo? Sem compromisso. Tá vendo? Quem diz ser zeloso por vossas vidas
não é nem homem de palavra, e começavam a acusar o apóstolo Paulo, né? Se o apóstolo Paulo refuta seus opositores, e a própria história do apóstolo Paulo mostra que ele, de fato, tinha compromisso com o que ele dizia, mas que naquela situação houvera imprevistos e por isso ele não foi. Mas isso não quer dizer que Paulo tinha esse tipo de procedimento, né? Que se enquadra aqui no que eu acabei de citar, daquela pessoa que quer, mas que não pôde, de alguma forma, fazer aquilo que já havia prometido. Mas no tempo certo, Deus abençoou que o apóstolo Paulo pôde visitar a igreja em Corinto depois. Então nós vemos que Deus, que conhecia o coração do apóstolo Paulo, disse ele, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitar aqueles irmãos. Então nós vemos aqui nesse momento, nesse contexto, que da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Ou seja, ele veio a visitar depois, cumprindo que ele era um homem compromissado com suas palavras, compromissado com a obra, compromissado com os irmãos, compromissado com Deus. Terceiro ponto. O que passar disso é procedência maligna. Deus quer que nós sejamos crentes verdadeiros, cristãos transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se nós não agirmos assim, nós poderemos passar a estar vivendo de modo a divulgar rumores, divulgar fofocas e a ter segundas intenções. Ou seja, se nós não agirmos de forma verdadeira e transparente, nós estaremos dando lugar a situações de procedência maligna. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que têm o nome de crente, que têm o nome de cristão, mas estão sempre se deixando serem levadas por situação que procede do maligno, que procede do inimigo. E acabam vivendo aquela vida rotineira, se deixando ser levado pela vontade do diabo. Nós temos que ter muito cuidado. Terceiro tópico, honestidade com nossas palavras. Primeiro, a palavra honestidade diz respeito à virtude de alguém que é correto, que é sincero. Né? Nós vemos, conforme Jó, capítulo 1, verso 8, que Jó foi descrito como um homem honesto. O próprio Deus disse, meu servo Jó, homem reto, íntegro, que desvia-se do mal. Então, nós temos aí um grande exemplo de alguém que deve ser seguido no contexto dessa lição, cuja a temática é expressando palavras honestas. Então, nós vemos também o caso de Cornélio, que é citado no livro de Atos. Atos capítulo 10, verso 22, mostra ou descreve Cornélio como um homem reto, um homem honesto. E nós vemos que aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permite que da sua boca saia palavras falsas, palavras enganadoras, palavras mentirosas. Então, se nós temos um procedimento conforme Cristo, se hoje temos a palavra de Deus, é porque nós temos que evitar a todo custo palavras mentirosas, palavras enganadoras, palavras falsas. Segundo, é possível ser honesto com palavras neste mundo? Hoje, em tempos pós-modernos, nós temos visto uma dificuldade muito grande. Com base no exemplo que citei há pouco, da questão das negociações, nós vemos que as pessoas, claro que nós sabemos que nesse contexto de vida espiritual, da luta do inimigo para derrotar o ser humano, para levar o ser humano a práticas que desagradam a Deus, uma das coisas que o diabo trabalha muito é para que a pessoa tenha um procedimento de vida que não agrada a Deus. E uma das formas dele agir é influenciar a pessoa a não se preocupar em ser uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira no seu trato, nas suas palavras. Então hoje tem sido muito difícil as pessoas acreditarem umas nas outras. E a indagação é essa. É possível ser honestos? Ser honesto com nossas palavras neste mundo? A resposta, para quem serve a Deus, para quem tem a palavra de Deus, é sim. Ainda é possível. E nós vemos que muitos já adotaram a mentira como um hábito, né? Infelizmente. Quem sustenta isso está comprometendo o seu caráter e um valor importante, que é o respeito pela verdade. Nós sabemos que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é honesto em suas palavras e íntegro no seu caráter. Nós vemos que Jesus é a essência da verdade, é a verdade em essência, conforme nós vemos João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade em essência. E os que vivem nele são honestos em tudo, e seu falar é sim, sim, não, não.
Terceiro, para finalizarmos, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, né? E nós vemos que alguém que conhece uma pessoa que é honesta, ele dá testemunho do caráter daquela pessoa, de alguém que é uma pessoa de caráter digno, uma pessoa honrada. Nós vemos, conforme Provérbios 21, verso 8, que Salomão disse que é tortuoso o caminho do homem cheio de culpa, mas é reto o proceder do homem honesto. E se nós dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Né? Então, se nós estivermos sempre com a verdade, nós não vamos ter que se preocupar em ficar prometendo e ficar fazendo juramentos. Para concluirmos, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo. Procurarmos ser simples e objetivos, sempre dizendo sim, sim. Se não, não. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos continuar aprendendo nessa lição de adultos do segundo trimestre de 2022 sobre os valores do reino de Deus, continuarmos aprendendo sobre aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe, que o pastor comentarista da lição desse trimestre, pastor Zé Gomes, nos explica, e que nós possamos continuar sendo agraciados por Deus. Continue apoiando o nosso canal, inscreva-se, curta, comente, deixe o seu apoio. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.